Vimos aí o nascimento de Batista através da sua mãe Isabel, Zacarias, seu pai, que era sacerdote e profeta no templo. E vimos que já era plano de Deus para que Batista viesse nascer, para que João Batista viesse preparar o lugar, preparar um caminho para que Jesus viesse, aleluia, dar continuidade no seu ministério. E vimos, igreja do Senhor, que Isabel não podia ter filho, já era avançada de idade. E a palavra de Deus ela é bem clara, que diz que quando Zacarias ele vai ao templo para orar, para oferecer sacrifício, para buscar a revelação do Espírito Santo, a palavra de Deus ela diz que o anjo Gabriel ele visita Zacarias. E quando ele visita Zacarias, ele fala para Zacarias dizendo: Zacarias, eu ouvi a tua oração. Aleluia. A tua esposa vai gerar, ele vai nascer. Agora não vai ser um homem qualquer, vai ser um homem escolhido, diferente. O nome dele tu coloca João Batista. Ele vai ser profeta. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o próprio Zacarias, ele duvidou da voz de Deus. E a Bíblia diz que o anjo disse: Zacarias, por ter duvidado da minha palavra, tu vai ficar mudo, tu não vai falar durante 9 meses, até o teu filho nascer, porque tu duvidasse daquilo que eu falei. Por isso é importante, igreja do Senhor, nós não podemos duvidar daquilo que Deus está falando comigo e contigo. Se Ele fala, Ele cumpre. Devemos adquirir, aceitar aquilo que Deus está falando. Se não for Deus, deixa para lá. Mas se for Deus, toma posse e recebe, porque Deus está falando comigo e falando contigo nesta noite. E se você vê, igreja do Senhor, João Batista, ele nunca orou e fez cair fogo do céu. Ele nunca orou em ninguém e alguém foi curado. Mas o ministério dele foi grande na terra. Nascido de mulher, foi um dos maiores. Só perdeu para Jesus. Porque depois de Jesus, o ministério maior na terra foi o de João Batista. Mas meu irmão, mas por quê? Que ele nunca foi um profeta para orar e o fogo descer. Ele nunca foi um profeta que orou, aleluia, alguém foi curado. Não, mas ele foi um ministério diferente. Sabe por quê? Porque a mensagem dele foi diferente dos outros profetas. Alguém estava esperando o profeta que descesse fogo, mas ele veio dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Aleluia. Alguém podia estar esperando o mamão com açúcar, mas ele veio dizendo: ei, tem que se arrepender para morar no céu. Se não se arrepender, é impossível ver glória. Se não se arrepender, é impossível sentir graça. Se não se arrepender, é impossível sentir a presença de Jesus. Aleluia. É desse jeito, glória. E a Bíblia diz que quando Batista nasce foi uma grande alegria. Uma grande alegria. E ali eu entro no caráter de Batista. Se você vê, Deus começa a usar Batista desde pequeno. E João Batista ele vai para o deserto da Judeia. E ali ele fica no preparamento espiritual. O que é que nós aprendemos com este texto? Para que Batista viesse se apresentar, existiu um preparamento espiritual para João Batista. Quer dizer o quê? Não é ser levantado, vou pregar, não. Existe preparamento espiritual. Existe um preparamento espiritual. Existe uma comunicação de você com Deus. Existe Deus trabalhando no teu caráter, no teu ídolo. Deus trabalhando no teu coração, na tua vida. Primeiramente Deus prepara o vaso, edifica o vaso. E quando Deus ele prepara o homem, ele prepara a mulher. Aí ele diz: agora te colocarei no meio dos grandes para pregar o
para dizer que eu sou grande. Sabe por que Deus prepara? Aleluia, para que o homem não venha envergonhar a palavra, para que a mulher não venha envergonhar o evangelho de Cristo, porque tem muitos crentes aí despreparados, levantados por homem, não levantados por Deus. Prega o que quer, vive o que quer, faz o que quer, diz que Deus está falando coisa nenhuma, porque é levantado pelo homem. Você viu Saul foi levantado pelo homem e caiu, mas Davi foi levantado pelo próprio Deus. Ele pecou sim, mas permaneceu fiel a Deus, permaneceu na presença de Deus, igreja. Existem dois tipos de ministério: o ministério que Deus levanta, outro ministério que o homem próprio levanta. E o João Batista, ele foi ministério que foi o próprio Deus que levantou ele. Não foi homem que levantou, foi Deus. Antes dele nascer, antes de gerar no ventre, Deus já tinha um chamado profético na vida dele. E quando o ministério é levantado por Deus, ele reconhece alguém que é maior do que ele, presbítero. Quando o ministério é levantado por Deus, ele sabe que ele está de passagem. Ele sabe que ele não vai durar muito. João Batista sabia que não ia durar muito o ministério dele. Aproximadamente 6 meses o ministério de João Batista. Por quê? Porque ele sabia que quando Jesus entrasse em cena, ele tinha que sentar e escutar Jesus pregar. Aleluia! Você sabe qual era o caráter de João Batista? Aleluia! Sabe qual é o caráter de João Batista, igreja do Senhor? Humilhação, presença. O caráter dele, ele entendeu o chamado. Ele disse: eu estou pregando aqui, eu sou profeta aqui, eu estou fazendo índio aqui, mas quando chegar alguém maior do que eu vou me sentar na cadeira e vou escutar ele pregar a palavra. Aleluia, Jesus. Igreja do Senhor, ele fica aproximadamente quase 30 anos dentro do deserto da Judeia. E você pensa que Batista, ele veio com paletó, com gravata pregando? Não, igreja. Ele veio totalmente diferente dos dias atuais dessa geração que nós vivemos. Ele se alimentava de mel silvestre. Ele se alimentava ali no deserto da Judeia. Jesus estava preparando ele para um grande chamado, igreja. Existe um preparamento de Deus. Deus estava forjando o caráter dele. Deus estava ali trabalhando no seu íntimo, trabalhando no seu coração, trabalhando na sua vida. E depois de um certo tempo, quando chegou o tempo, aleluia, aleluia, quando passou o tempo da preparação de Batista, Deus trabalhou nele de dentro para fora. Deus trabalhou de uma forma sobrenatural dentro dele. E quando pensa que não, igreja do Senhor, existia há mais de 400 anos, estava calado sem ninguém escutar a voz de Deus. O povo estava ali, Deus não está falando mais com ninguém, Deus não fala mais com o seu povo, não levantou nenhum profeta, ficou calado, todo mundo calado, aleluia, todo mundo estava andando do jeito que queria, fazendo do jeito que queria. Quando pensa que não, igreja do Senhor, sai um homem cheio do Espírito Santo sobre o deserto da Judeia, dizendo, pregando uma mensagem diferente, dizendo: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado a hora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Imagina só a mensagem de João Batista. O povo ficaram como? Meu Deus, 400 anos sem Jesus falar com a igreja, sem Deus falar com o seu povo. E quando pensa que não aparece o homem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Veja para isso. João Batista, a voz que clama no deserto. Aleluia. Alguém esperava o profeta numa carruagem de fogo. Alguém esperava o profeta no paletó 007. Alguém esperava o profeta com a Bíblia dessa grande pregador. Mas ninguém esperava o profeta sair no meio, aleluia, do deserto cheio de poeira, andando ali naquela sequidão, aleluia, pisando ali, aleluia, se alimentando de gafanhotos, mel silvestre. Ninguém esperava o profeta destas condições. Mas só que Deus queria confundir a geração.
E quando ele começa a pregar a palavra, ele começa a bater de frente, ele começa a dizer a verdade, alguém começa a questionar o seu ministério, alguém começa a questionar a sua chamada. Ele diz: ei, raça de víboras, quem poderá fugir da ira futura? Quem poderá fugir da ira de Jesus? Quem poderá fugir da ira do Cristo, do Criador? E João Batista batizando ali nas águas, no Rio Jordão, e ele começava pregando, dizendo: veja que humilhação, veja que como ele era humilde diante da palavra de Deus, veja como ele era humilde diante da presença de Deus, igreja do Senhor, porque ele entendeu o chamado, ele entendeu que Jesus é maior do que ele entendeu que Jesus é o dono dele, e nesta noite Jesus nos trouxe aqui para dizer: se tu prega, ele é grande na tua vida, se tu louva, mas ele é maior na tua vida, se tu põe mistério, mas entenda que ele é maior na tua vida. Se tu prega, não é porque tu é bom, se tu louva, não porque tu é bom, se tu adora, não é porque tu é bom, é porque a graça de Jesus está conosco, e quando a graça dele está conosco, aí a glória desce sobre a nossa vida. Entendemos que se nós estamos pregando é porque Jesus está conosco. Não é porque merecemos, porque somos bons. Porque bom aqui só tem um, que é Jesus. Perfeito só tem um, que é Jesus. Aleluia. E veja como ele entendeu o propósito dele na terra, presbítero Carlos missionário. Que quando ele está batizando, ele diz: eu vos batizo com água para o arrependimento. Mas o que está vindo aí, após mim, é mais forte, é mais poderoso. Ele é grande, ele é glorioso, ele é reto, ele é justo, ele é verdadeiro. Nele não há injustiça, ele é perfeito, ele é filho do grande. Ele disse: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Você sabe o que é que João Batista estava querendo dizer? Eu não sou nada diante dele. Ele é tudo. Você sabe por que João Batista estava querendo dizer isso? Porque isso foi a revelação profética de Deus na vida dele. Foi Deus que revelou essa mensagem para Batista. Deus revelou para ele, disse: Batista, quem está chegando aí é melhor do que você, viu? E ele passou a mensagem para o povo, para que o povo entendesse. Sabe por que Batista pregou essa mensagem? Para que o povo entendesse e não viesse adorá-lo, não viesse dizer: olha, Batista é profeta, Batista é o filho de Deus, Batista aqui está cheio. Ele queria que o povo entendesse que ele só estava ali de passagem, mas o ministério de Cristo ia ser o ministério, aleluia, para sempre na vida do povo. Para que o povo não viesse adorar ele e dizer: tu é grande. Não, grande é ele. Eu não sou nada, eu sou o menor da casa. E a mensagem de João Batista era mais cristocêntrica do que ele próprio. Porque o pregador que prega a si próprio, ele tem que descer do pedestral. Quem prega que ele faz, quem prega que ele pode, quem prega que ele conduz. Ei, eu quero dizer: eu não posso, você não pode, nós não fazemos. Quem pode é Deus, quem faz é Deus. Tudo é dele, tudo é para ele, a glória é para ele, o louvor é para ele. E este lugar aqui foi dedicado para a glória dele. Tudo aqui é para ele. E a mensagem de Batista era Jesus. Ele não precisou ficar com arrumadinho para pregar. Ele pregou a verdade. Ele não precisou maquiar a palavra. Ele pregou do jeito que a palavra é para pegar. Palavra não se maqueia. Palavra prega o que é para pegar. Palavra não dá arrumadinho, não dá vias. Não dá terceira via. A Bíblia diz: só existe dois, o céu e o inferno. Nós que escolhemos para onde vamos.
Se queremos para o céu, ficamos na presença de Cristo. Se quisermos ir para o inferno, seguimos ali os conselhos mundanos. Nós que escolhemos o caminho. Só existem duas veredas: o céu e o inferno. Se alguém vem pregar o terceiro aqui, morra de perto, que é heresia. É demônio, não é Cristo. Porque a palavra de Deus ela é bem clara, que aquele que aumentar uma letra ou diminuir uma letra da Escritura será apagado o nome dele no livro da vida. Jesus está falando o quê? Aquele que maqueia a minha mensagem, a minha palavra, o nome dele está riscado do livro da vida. Você sabe o que é que Jesus está dizendo aqui? Se alguém maquiar aquilo que não é para maquiar, se alguém botar uma letra que não é para botar, se alguém tirar uma letra que, aleluia, que não é para tirar, ele não tem parte do meu reino. Não é eu que estou falando, é Jesus que falou. Por isso a mensagem de Jesus não podia ser outra se não arrependermos. Jesus não podia pregar outra mensagem, igreja. Se Batista foi levantado por Deus para pregar a mensagem de arrependimento, por que Jesus ia maquiar a mensagem? Não, igreja. E o mais lindo de João Batista, que é que quando Jesus aparece, Jesus ficou no período até 30 anos e oculto. Com 30 anos Jesus aparece e vai descendo no Jordão para ser batizado por Batista. E quando chega perto de Batista, Batista está batizando o povo. E quando Jesus chega perto de João Batista, João Batista olha, os olhos de João Batista se encanta. Aleluia, o brilho de João Batista fica brilhoso. Ele começa a olhar-se Jesus e olha, aponta para Jesus e diz: olha, este aí é o Filho de Deus. Este aí é o Cordeiro que veio para tirar o pecado da humanidade. Aí mais humilde ainda é Jesus. Jesus desce e diz: João Batista. Ele diz: eis-me aqui, Senhor. Eu quero me batizar por ti. Eu quero ser batizado no Jordão. Aí João Batista disse: Senhor, eu é que careço ser batizado por ti. O Senhor não precisa de batismo, não, porque o Senhor é santo. Porque o Senhor é santo. João Batista quer dizer: eu é que preciso me batizar, mas o Senhor não, o Senhor é santo, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, o Senhor não necessita de arrependimento, porque o Senhor é santo. Aí Jesus humilde disse: João, eu tenho que ser batizado por ti, João, para que se cumpra a palavra do meu Pai. Porque Jesus não veio fazer o que ele quis, ele veio fazer o que o Pai dele ordenou. Lembramos que nós estamos nesta noite não para fazer o que queremos, mas fazer aquilo que Deus ordena a nossa vida fazer. Lembramos que quem serve é para servir, não é para mandar, não é para dizer, não é assim, eu vou tirar para cá, eu vou botar para lá, não. Aqui quem manda é o Espírito de Deus. Aqui somos guiados por Ele. E servo e serva não é para dar ordem, é para receber ordem e executar a ordem do céu na minha e na tua vida. Aleluia. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E se abriu o céu e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. E vindo sobre ele, disse uma voz: este é o meu filho, que me compadeço. E Jesus, depois de ser batizado por Batista, Jesus sabe para onde ele vai? Para o deserto. Para quê? Ser preparado. Jesus está falando muito em deserto. Deserto não é lugar de matar. Deserto é lugar de preparamento espiritual. Deserto não mata crente. Deserto faz crente ter mais intimidade com Deus. Deserto não afasta crente da presença. Deserto faz o crente ver glória descendo e glória subindo na vida dele no deserto. Aí
Mas muitas das vezes você pode estar olhando e dizendo, mas eu tenho que passar pelo deserto. Tem que Jesus passou. Glória a Deus. Mas eu tenho que passar pelo vale. Tem que Jesus passou. Glória a Deus. Jesus passou. O Filho de Deus passou. E quem é eu e você para querer desviar do projeto? Quem é eu e você para querer desviar do caminho? Para entrar na terra, tem que seguir os passo a passo que Jesus ordena. Se desobedecer, vai virar 40 anos rodando e não vai entrar na terra que manda leite e mel. O povo de Moisés passaram 40 anos arrodeando. E o engraçado, eu vou até arrodear aqui, viu? Licença aqui, meu pai Patrícia. Eu vou até arrodear. O povo começaram a arrodear. E a terra não chega não, porque estão rebeldes. Vai começar a arrodear. Vai arrodear. Mas eu não entro na terra, não entra não, porque não adora, reclama, murmura. E ainda diz que Deus está na casa. Aleluia, fica reclamando, fica murmurando. E quem murmura, eu não tenho negócio, diz o Senhor. Quem questiona, eu não tenho negócio. Agora os verdadeiros adoradores podem ter certeza, eu tenho negócio. Jesus está falando aqui. Eu creio, O povo passaram 40 anos. Era um percurso de 40 dias. Deus disse, vai passar 40 anos. E no final só entrou dois, Josué e Caleb. Só entrou Josué e Caleb. Cadê os outros? Porque não, nem Moisés entrou porque desobedeceu a Deus. Porque Deus disse, ei, só é para bater na rocha uma vez. Moisés bateu duas. Bateu na rocha. E quem é a rocha na Bíblia? Jesus. Moisés bateu na cara de Jesus. E Deus disse, porque tu batesse na rocha, não entrará você na terra prometida. Mas Moisés, cheio de Deus, disse, Senhor, que eu veja antes de morrer. Eu vou te mostrar, mas tu não vai entrar. Mas eu vou te mostrar. Mas ele viu, mas não entrou. Ele não comeu o fruto da terra. Mas Josué e Caleb entraram sobre a terra. Você sabe o que é que Deus está falando comigo e contigo? Ele necessita que eu e você cada dia mais se arrependemos de alguma coisa que temos praticado, para que as bênçãos de Deus desça sobre a minha e desça sobre a tua vida, para que no final de tudo, quando a trombeta tocar, ele lembrar de você e lembrar de mim. Mas você pode estar olhando e dizendo, meu irmão, eu já aceitei Jesus, eu já confessei no altar, já confessei ali, já confessei aqui. Eu sei que você pode até ter confessado a Jesus, mas não é porque o crente confessou Jesus, ele não tem que estar arrependido todos os dias, não. Porque Davi, ele pecava sim, mas ele era quebrantado na presença de Deus. Você sabe qual foi a diferença de Saul e Davi? Saul, ele fez menos do que Davi. Você tem ideia do pecado de Davi? Davi, ele tomou a mulher de Urias, ele deitou com a mulher de Urias na batalha, lutando por ele. Ele arquitetou, colocou Urias na frente da batalha, morreu, aleluia, preparou a morte de Urias e ainda casou com a mulher de Urias. Mas só que Deus viu tudo. E Deus levantou Natan e foi lá repreender ele. Foi lá repreender ele. Mas por que Deus perdoou o pecado dele? Sabe por quê? Porque dentro de Davi existiu um coração quebrado na presença de Deus. Pecar, nós pecamos porque nós somos cheios de falha. Agora, depois do pecado, como é que vai ficar a vida? Será que vamos ocultar o pecado? Ou vamos descer na casa do oleiro e dizer, eis-me aqui. Me quebra todo, me amassa todo, me tritura todo, mas me faz um vaso novo, um vaso cheio da tua presença. Glória a Deus. É mesmo assim. Ô, glória. Você sabe a diferença de Saul? Aleluia. Porque Saul, ele errou sim, mas Saul não tinha o coração quebrado.
Saul não se arrependia, Saul falava de boca para fora. Saul disse: estou arrependido, Samuel. Quando Samuel virava as costas, Saul não estava arrependido. E Deus conhece o oculto do homem. E Deus conhece o interior do homem. Por isso, nesta noite, eu encerro esta oportunidade dizendo a você: se arrependa cada dia mais. Aleluia. Olha a receita. Comigo, primeiro e depois com você. Se arrependa cada dia mais, para que as minhas bênçãos, para que a minha presença, para que a minha glória, para que meu cheque lá, para que eu não se afaste da tua vida, para que eu continue lutando por ti, pelejando por ti, te ajudando nesta trajetória, porque grandes coisas eu tenho para fazer na tua vida. Eu tenho projetado sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua parentela. Mas por que não aconteceu ainda? Porque o meu tempo não é o teu tempo, a minha hora não é a tua hora. O meu tempo vai chegar, a minha hora vai chegar, a minha glória vai descer sobre a tua vida, e eu mostrarei que eu sou o que sou na tua vida, e o grande eu sou. E tu vai declarar que eu sou o que sou, o grande eu sou. Não vai precisar de muito, só vai precisar dizer: ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande na minha tua vida. Eu creio assim, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é grande, fiel e paga bem. Porque Deus é fiel, igreja. Amém. E nesta noite, viemos cada dia mais buscar a presença de Deus. Aleluia. Que nesta noite viemos tomar posse e guardar na tábua do nosso coração. E cada dia mais buscar melhorar nossas atitudes diante do Senhor. Porque os dias estão se abreviando. A hora é chegada. Logo, logo, as trombetas tocará. E o general raiado sobre as nuvens. E a igreja será translatada. E vai ter um encontro com o noivo. E quando o noivo, ele tem um encontro com a noiva não pode estar de todo jeito. Jesus, ele compara o noivo com a noiva entre o casamento terreno, viu? Quando você vai na igreja casar, quando você vai, a noiva não tem que estar toda arrumada, toda bonitinha, toda perfeitinha para o seu marido, porque ela vai casar, é um dia especial para ela, é um dia especial para ela. Aí Jesus está comparando a noiva com o noivo. Aí esse dia é um dia especial para quem? Para a igreja do Senhor. Por quê? Porque o noivo desce nas nuvens, ele fica na nuvem e a noiva vai encontrar o noivo. Veja que interessante, no altar, quem fica no altar é quem? É o noivo, né? Aí a noiva desce no carro e vem até o altar. Aí Jesus está lá no altar e a noiva vem até o altar de Jesus. Por isso a noiva não pode estar de toda maneira, tem que estar do jeitinho que Jesus quer. Para quando se encontrar com ele, ele vai dar uma veste branca. Ele vai dizer: toma tua coroa. Ele vai abrir o livro e vai dizer: o teu nome e o meu nome estão escritos no livro da vida. Eu sei que podia você estar até pensando: o irmão vai pregar uma mensagem diferente. Não ligue não, meu irmão, é porque o ministério que Deus tem comigo é esse. Eu não sou nada contra aquele que prega ministério de carro novo. Eu não prego este ministério. Sabe por quê? O meu ministério é primeiramente o reino do céu, e as demais coisas ele acrescenta. Eu não estou dizendo aqui que Jesus não dá carro. Ele dá carro sim, ele dá casa, ele dá salário, ele dá emprego, ele supra a necessidade, supre. Mas primeiramente o crente tem que entender que primeiramente tem que ter Jesus na vida dele, para que as bênçãos venham chegar até ele. Primeiramente temos que buscar Jesus, para depois as bênçãos nos buscar. E crente não precisa correr atrás da bênção. Jesus manda a bênção bater na porta. Quem é? Abra a porta, filha, que eu quero entrar. Quem é? É porque Jesus me incomodou para trazer uma bênção para você. Abra a porta que eu quero entrar. É
Porque o crente, quando está de joelho, na madrugada, na olaria de Jeová, quando o crente está buscando a intimidade do céu, quando o crente está buscando ser cheio da graça do Espírito, aí Deus olha lá do céu e diz: meu filho, minha filha, está daquele jeitinho, está quebrada, está quebrado, está com o coração amargurado, chorando. Eu vou alegrar ele, porque o choro dura a noite todinha. Mas a palavra diz que o amanhecer chega a providência. Tem providência de Deus chegando, tem providência de Deus chegando, tem grandes coisas de Deus chegando na tua vida. Espera mais um pouquinho de tempo, mais um pouquinho de tempo. A bênção de Deus não vai tardar, ela vai chegar na hora certa. Tem alguém que anda por aí pregando e dizendo: a bênção de Deus tarda. Não tarda não, ele chega na hora certa, no momento certo. Ele chega quando tudo está dando errado, mas ele diz: eu cheguei, eu cheguei, eu cheguei. E ele está chegando na vida de alguém aqui, viu? Ele está chegando na vida de alguém aqui. Alguém aqui está passando uma luta tremenda, terrível, mas Jesus me trouxe lá de panela para dizer a você: eu estou no controle de tudo. Eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou operar milagre, eu vou fazer do meu jeitinho. Não te preocupa não, só vai observar e vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Eu vou fazer na tua vida. E alguém que não acreditou vai ter que acreditar a pulso. Deixa, glória, como Jesus é bom. Alguém que não acredita vai ter que acreditar a pulso. Porque até se tiver de morrer, Jesus dá saúde. Jesus dá saúde para ver Deus abençoar a tua vida. Que Deus continue abençoando esse lugar. Que Deus continue abençoando a missionária Patrícia, presbítero Carlos, pastor e todas as irmãs que faz parte deste lugar, para a glória de Deus. Que Deus continue abençoando. E oreis por mim quando estiver orando, pela minha casa, pela minha família, que eu sou necessitado das orações dos santos da terra. Que Deus abençoe. E as palmas é para Jesus nesta noite. Eita Deus de poder, eita Deus de poder, eita Deus vencedor, o inimigo. Aleluia! Aleluia! Amém, irmãos? Amém. Quem está alegre? Aleluia! Deus é bom e paga. Aleluia, de obrigado, né? Irmãos, graças a Deus, que mensagem forte, poderosa, né? Eu creio que as irmãs escutaram, vai guardar na tábua do seu coração e com certeza a vitória chegará, né? Aleluia! Aleluia! Não vamos arraiar a cabeça como um peru que é no meio de inverno para morrer, que ninguém vai morrer. Glória Amém? a Deus! Amém. Levanta a cabeça como quiser Elias Silva, ergue a cabeça, aleluia, e siga em frente. Amém? Amém. Queridos, nossa missionária tem algo para falar, alguma coisa? Sábado, ciclo de oração, né? Normal. 2 às 4, amém? Amém. E quem? Presbítero Zé Luiz, né? Amém, ô glória. Em nome de Jesus. Nós vamos ficar em pé, aleluia, para nós agradecer, em nome de Jesus. E orar também pelo nosso presbítero que vai viajar de volta para sua casa, né, irmão? Amém? Em nome de Jesus. Se alguém, aleluia, quiser uma oração rápida aí, aleluia, aproveite que o presbítero está aqui, viu? A cidade é longe, amém? Mas os anjos vão com ele. Quem crê? Glória. Amém? Aleluia. Nós vamos orar. Nessa oração você inclui aí minha esposa aí, para Deus fazer a vontade dele e para que nós possamos andar juntos, né? Fazer a obra do Senhor, amém? Também apresentar o ministério, a sede e o nosso pastor, o nosso líder Paulo César, né? E a sua esposa pastora, aleluia. Que Deus possa abençoar aquele casal e abençoar esse ministério, em nome de Jesus. E orar também, ali em Panela está para abrir o ministério ali, com o nosso missionário ali, Lidiano,
para que Deus estenda a mão naquele lugar, salve almas e vida, para a glória do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem necessita de oração? Oremos. Amado e querido e eterno Deus, Pai, somos gratos, meu Deus, nessa noite pelo poder da Tua palavra. Foi o Senhor que trouxe essa mensagem poderosa ao coração do Teu servo e falou através dele como vaso nas Tuas mãos, Senhor. Agora, Senhor, também pedimos a Tua graça e misericórdia para que o Senhor nos leve para a nossa casa, debaixo da Tua mão potente, papai. Assim como trouxesse também Teu servo lá de Panela, Senhor, leva ele debaixo das Tuas mãos. Meu Pai, repreenda todo, aleluia, acidente na estrada, todo mal. Meu Deus, por essa BR, Pai, que motorista que passa dia e noite aí, que o Senhor possa repreender o mal e que o Senhor acompanhe Teu servo debaixo da Tua mão potente, para que ele possa chegar com segurança na sua casa, que sua esposa e seus filhos estão esperando. Abençoa a família dele, Pai, o ministério que o Senhor confiou na mão dele, papai. No nome de Jesus, abençoa o nosso ministério, abençoa o nosso pastor, nosso líder Paulo César, nomeia a nossa pastora, papai, aleluia, abençoa a cada um de nós, abençoa o Midiano, abençoa a todos os obreiros da casa, abençoa todas as irmãs, abençoa a vizinhança, abençoa a Cristina, Pai, em nome de Jesus. Amém. E a igreja diz: Amém. Amém? Amém. Aleluia. Vou dar essa honra aí para ele, aleluia, da bênção apostólica, em nome de Jesus. Amém? E o Senhor veio orar aqui enquanto ele... Aleluia. Deixa ele abençoar logo. Estenda suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a rica consolação do Espírito Santo e a igreja que vai morar no céu, confirma dizendo: Amém. Glória a Deus. Salve seu irmão e sua irmã, com a paz do Senhor Jesus. Eita glória! É só bênção, glória e vitória, Paulo César, nosso líder. Deus abençoe em nome de Jesus. Pai querido,